Olá pessoal, então agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo de movimento uniforme, só que dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre a função horária, tá bom? Na aula anterior nós falávamos sobre velocidade média, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a função horária, tá? Então vamos imaginar aqui a seguinte situação. Nós temos aqui um móvel, tá? Essa esferinha aqui é um móvel, tá bom? Que está percorrendo com uma velocidade v de 5 metros por segundo, e essa velocidade é constante, tá? E ela está percorrendo aqui esse trajeto em linha reta dos espaços em metros, tá bom? Então olha só, esse espaço está graduado em metros, né? Nós temos aqui a posição 0, 10, e lá na frente nós temos uma posição desconhecida, tá bom? Na hora que quando o móvel estava na posição 10 metros, o tempo era o tempo inicial igual a zero, ou seja, quando eu acionei o cronômetro e deixei o tempo passar, tá bom? Quando chegou na posição SF, que é uma posição desconhecida, o cronômetro estava marcando 5 segundos, então o meu instante final era de 5 segundos, né? Então, como é que a gente faz para descobrir que posição é essa que esse objeto estava após ter passado esses 5 segundos? Bom, lá na aula anterior, nós vimos que é possível a gente descobrir qual é esse deslocamento aqui, tendo o tempo gasto para esse deslocamento e a velocidade. E nós temos, de 0 a 5 segundos, passaram-se 5 segundos. Como a velocidade é 5, então basta eu multiplicar 5 vezes 5, que dá 25, no caso aqui 25 metros. Portanto, esse deslocamento aqui, essa posição que eu não conheço, menos essa aqui que é o 10, dá 25. Ora, se eu quero saber que posição é essa, basta então fazer o quê? 10 mais o quanto ele andou aqui, que é 25, que vai dar 35 metros. Portanto, essa posição SF aqui, ela é de 35 metros. Então, nessas condições, o objeto, quando eu acionei o cronômetro, ele estava na posição 10 metros, com a velocidade de 5 metros por segundo, ele, após 5 segundos, ele chegou na posição 35 metros, tá bom? Então, quero que você repare a diferença desse valor 35 e desse 25 aqui. Esse 35 é a posição que o objeto estava no instante 5 segundos. Esse 25 é a variação de espaço entre essa posição e essa, tá bom? Ou seja, é o quanto ele caminhou do 10 até a posição final. Veja que 35 menos 10 dá exatamente 25. Né? Então ele caminhou aqui no total, vamos dizer assim, 35 metros, se eu tivesse contado a partir daqui, a questão do espaço dele, tá bom? Então, perceba aqui que nós temos essa maneira de encontrar essa posição, tá certo? Essa é uma forma de encontrarmos a posição. Mas nós temos uma outra forma de encontrar, tá? E essa é uma forma mais direta e ela é matematicamente mais elegante, tá bom? Que vai ser a função horária, tá bom? Mas só que aí, antes da gente ver como é que é a função horária, eu queria fazer algumas considerações. A primeira consideração que eu queria fazer agora, apesar de nós já termos visto na aula anterior, é que esse produto V vezes T, esse produto, gente, ele tem dimensão de distância. Note que esse produto ele foi usado aqui, para determinar esse deslocamento. Para determinar esse deslocamento, nós fizemos uma multiplicação entre a velocidade e o tempo. Vimos que dessa posição até essa, o objeto gastou 5 segundos. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse 5, não esse, mas o tempo, a diferença de tempo aqui, que no caso aqui coincide com o centro desse 5, vezes a velocidade, ou seja, o tempo vezes a velocidade, e encontrei o quê? 25 metros. Então, olha só, eu peguei essa velocidade aqui, está aqui, 5 metros por segundo, multipliquei com um instante que foi de 5 segundos, e olha só como é que fica, 5
vezes 5 dá 25. Aí eu cancelo esse segundo com esse segundo, sobra quem? Metros. Tá bom? Então, esse produto V vezes T ele tem uma unidade de distância, ou seja, a dimensão dele é comprimento, é distância, é deslocamento, que é a unidade de metro. Tá bom? Por que eu fiz essa consideração? Nós vamos entender agora nessa situação. Aqui eu tenho uma situação completamente algébrica. Aqui nós tínhamos uma situação que nós tínhamos alguns valores numéricos. Mas observe, essa situação ó, ela é muito parecida com essa. Eu tenho aqui a reta dos espaços, reta real, S, 0. Eu tenho aqui o que eu vou chamar de espaço inicial, que esse objeto estava no instante inicial t0 igual a 0. Ele estava com uma velocidade v e estava caminhando no mesmo sentido da trajetória. Ele chega numa posição S final, no instante t e com a mesma velocidade, porque nós estamos estudando movimento uniforme. Agora eu quero que você perceba o seguinte. Entre o 0 e o S0, qual foi a distância que ele percorreu? Bom, entre 0 e S0 ele percorreu S0. Ok? Agora, entre S0 e SF, qual foi a distância que esse objeto percorreu? Como foi que a gente calculou aqui? Ó, entre essa posição e essa, a gente calculou pegando a velocidade e multiplicando pelo tempo. Né? Então, essa distância aqui, ó, entre o S0 e o SF, ela é V vezes T. Tá? Porque V vezes T tem unidade de distância, nós vimos aqui agora há pouco. Então, S0, do S0 até o SF, essa partícula andou V vezes T metros. Tá? Então, gente, qual seria o comprimento total dessa distância aqui, ó, que está marcada em preto? Ó, essa daqui. Aqui qual foi a distância total? Foi 10 mais 25, que dava quanto? 35. Então, ó, essa distância inteira, ela é S0 mais VT. S0 mais VT. Então, todo esse deslocamento aqui, ó, a partir da origem, ela é S0 mais VT. Tá? Então, voltando para cá, ó, o SF, ele foi exatamente quem? Esse deslocamento mais esse aqui. Então, esse deslocamento mais esse aqui vai dar quem? Vai dar o SF, ou S. Aqui eu estou chamando de SF. Então, ó, o SF, que é o espaço final, a posição final, é exatamente S0 mais VT. Tá bom? Então, essa daqui ó, é a função horária do movimento uniforme. Tá bom? Então, alguns livros não trazem a sigla SF, mas sim só o S, certo? Mesma coisa, não tem problema nenhum. Então, nós temos aqui S igual a S0 mais VT. Essa é a função horária do movimento uniforme. Bom, então para a gente poder praticar um pouquinho, entender melhor isso aqui, vamos resolver esses dois exercícios aqui. Tá? Então, olha só, nesse exemplo aqui ele fala o seguinte. Ao passar pela posição 5 metros, inicia-se a contagem do tempo para um móvel com velocidade constante de 10 metros por segundo. Qual é a sua função horária? Veja, aqui ele deu alguns dados e pediu para que nós encontrássemos a função horária que rege o movimento desse móvel. Então, olha só, aqui eu coloquei a situação em um desenho, tá bom? Essa é a dica que eu deixo. Faz um desenhozinho para poder você visualizar melhor, tá? Então, olha só, tá aqui o desenho. Quando o cronômetro foi iniciado, ele fala, ó, inicia-se a contagem, o objeto estava numa posição de 5 metros, ou seja, ó, ele não estava aqui no 0, ele estava aqui nos 5 metros quando iniciou a contagem. E ele estava com uma velocidade de 10 metros por segundo. Olha só, como é que é a função horária? Está aqui ela, ó. A função horária é S igual a S0 mais VT. Tá? Então você vai notar aqui o seguinte, ó. Quem é
o S0? Ou seja, a posição que o objeto estava quando nós iniciamos o cronômetro. 5 metros. Tá? E quem é esse V aqui? Ó? 10 metros por segundo. Portanto, a nossa função horária, SF, ela vai ser igual a S0, 5, mais V10, 10T. Pronto. Essa é a função horária desse movimento aqui. Tá certo? Ela é a função horária que rege o movimento dessa partícula. Tá bom? Tá, então vamos dar seguimento aqui para próximo exemplo. Dada a função horária para o móvel, S igual a 4 mais 2t, determine o espaço inicial, a velocidade e classifique o movimento em progressivo ou retrógrado. Essa classificação de progressivo ou retrógrado eu falei na aula de velocidade média, tá bom? Então olha só, veja bem, ele deu aqui a função horária. Então vamos reescrever ela aqui. S igual a 4 mais 2t. Essa é a função horária do movimento. Agora vamos pegar a função horária que nós encontramos aqui. Ó. Ela é S igual a S0 mais VT. Perceba onde estão localizados os números 4 e 2 e em que letras eles estão no lugar delas. Por exemplo, o 4 ele está no lugar do S0. Isso quer dizer que o espaço inicial vale 4. Tá? Aqui na questão não falou se era no SI ou não. Então vamos considerar que é no sistema internacional. Tá bom? Vamos considerar que é no sistema internacional. Então o espaço vai ser dado em metros. Tá? Olha que o 2 está no lugar do V. Então isso quer dizer que a velocidade é igual a 2 metros por segundo. Então esses são o espaço inicial e a velocidade desse móvel. Tá? Ele ainda pede para classificar o movimento em progressivo ou retrógrado. Essa classificação ela é feita considerando o sinal da velocidade. Como a velocidade aqui ó, tem sinal positivo, né, mais 2 metros por segundo, então o movimento ele é progressivo. Tá? Então, gente, eu queria só chamar a atenção para mais um detalhe, que é o seguinte. Se você quer construir a função horária de um objeto, que é, por exemplo, o caso desse exemplo aqui, se você quer construir essa função horária, perceba que você só precisa de 2 parâmetros. Você só precisa saber a posição inicial e a velocidade do objeto. Tá? Porque você sabendo a posição inicial, e a velocidade do objeto, você substitui nessa expressão e aí você vai ter a função horária do movimento. Ok? Vamos fazer mais alguns exemplos. Então, gente, dando continuidade aqui a mais 2 exemplos, tá certo? Para a gente aplicar um pouquinho mais sobre esses conhecimentos aqui da função horária. Então, olha só. Nesse exemplo diz o seguinte. A função horária de um móvel é dada por S igual a 5 mais 4t. Qual a posição desse móvel no instante t igual a 4 segundos? Bom, então ele quer saber a posição do móvel. Se ele quer saber a posição do móvel, ele quer o S. E ele está querendo saber qual é a posição desse S quando t for 4 segundos. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse t igual a 4 segundos, vou lá na minha função horária e vou trocar o t por 4, obedecendo a operação que está sendo feita aqui entre esse número e o t. Então, a função horária diz que S é igual a 5 mais 4t. 4t quer dizer 4 vezes t. Tá? Então, olha só como é que vai ficar. S é igual a 5 mais
4 vezes, aí qual é o valor do t? 4 segundos. Então, vou colocar aqui 4 segundos. Então, S é igual a 5 mais 4 vezes 4, 16. Portanto, S igual a 5 mais 16, 21 metros. Ok? Então, esse móvel, quando o cronômetro marcava 4 segundos, ele estava passando pela posição 21 metros. Tá? Ok, então vamos ver aqui o próximo exemplo. Se a função horária de uma partícula é S igual a 30 menos 10t, qual deve ser o instante em que a mesma passa na origem dos espaços? Bom, dessa vez ele está perguntando qual deve ser o instante. Então ele quer o tempo. O tempo é o que ele quer que a gente encontre. E olha essa informação que ele está querendo dizer aqui. Ó. Ele está dizendo que ele quer saber qual é o tempo em que essa partícula passa na origem dos espaços. Origem dos espaços, gente, quer dizer S igual a 0. S final. Esse S aqui, ó. Esse S aqui. Igual a 0. Então vamos lá. Vamos olhar aqui para a função horária. A função horária diz que é S igual a 30 menos 10t. Eu quero saber esse t. Mas esse S aqui, ó, ele vale 0. Então, onde tem o S, eu vou trocar por 0. Então, esse aqui vai ficar 0 igual a 30 menos 10t. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 10 aqui, ó, e vou passar para cá. Como ele está negativo, ele vai vir positivo. Então, vai ficar 10t igual a 30. E esse zero aqui, professor? Bom, eu ia ficar com 10t mais 0, que dá 10t, tá? Então agora eu vou pegar esse 10 que está multiplicando t e vou passar para lá. Então ele vai dividindo. Portanto, t vai ser igual a 30 sobre 10. Posso cancelar esse zero com esse zero. Ficou 3 dividido por 1, que dá 3. Então, t igual a 3 segundos. Tá bom? Aqui é mais uma vez no SI, tá bom? Estou considerando no SI, que é uma informação que não foi dada na questão. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que esse objeto, quando o instante marcava 3 segundos, ele estava passando no marco zero do eixo S. Tá? A gente pode até fazer mais uma interpretação aqui, ó. Percebe que esse 10 aqui, ó, ele está no lugar do V, ó. Ele está no lugar do V, né? Só que tem um menos na frente, então é menos 10. Isso quer dizer que, como essa velocidade ela é negativa, esse movimento aqui ele é um movimento retrógrado. O que é que quer dizer? Quer dizer que o objeto está percorrendo no sentido contrário ao sentido da trajetória. Então, por exemplo, é como se ele estivesse aqui, ó, e estivesse voltando, porque a trajetória, ó, ela cresce para a direita, ele está voltando para a esquerda. Ó. Ele está voltando para a esquerda, indo na direção de quem? Do zero. Então, quando ele passou aqui no zero, o cronômetro estava marcando 3 segundos. Ok? Eu espero que tenha ficado claro, tá bom, o conteúdo. Se por acaso você tiver tido ainda alguma dúvida, algum passo, alguma parte que você não entendeu, comenta, tá certo? E aí eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Até mais.